Olá, querido. É bom estarmos aqui juntos através dessa mídia, né, desse recurso, para aprendermos mais do Senhor. No ano em que eu conheci a Sara, eu também tive o privilégio, né, a oportunidade de conhecer este grande servo do Senhor, que é o irmão Júnior, ali na cidade de Igarapé Grande. De lá para cá, a gente tem feito uma parceria, né? Ele tem sido um grande colaborador nosso, sempre que possível atende aos nossos convites e, quem sabe, né, no futuro próximo estará presencialmente aqui conosco, ministrando no fim de semana a palavra do Senhor. Mas o irmão Júnior, Moacir Júnior, ele estuda a respeito de profecias bíblicas há mais de 30 anos, né? Tem um currículo vasto aí, um investigador das escrituras, né? Tem sites também, tem páginas no Facebook onde ele mostra ali o seu trabalho, já escreveu algumas literaturas, né, sobre este tema, e ele aceitou o desafio de estar conosco aqui durante as terças-feiras para estarmos abordando esse tema acerca de profecias bíblicas, acerca do final dos tempos. E estamos, então, recebendo da parte dele essa série de estudos. O primeiro foi aliás, tivemos meio que um primeiro aí que não foi bem um primeiro, né, que teve várias dificuldades, e aí nós, graças a Deus, Deus iluminou a nossa mente, conseguimos aí alguns irmãos também que estão cooperando conosco, né, irmão Tiago, irmão Antônio, e encontraram esse meio aí que fica muito mais dinâmico, muito mais interessante de transmitir os estudos, não é? Então, louvamos a Deus pela vida desses servos do Senhor. E hoje, então, nós vamos para a segunda parte do estudo. É uma série de 7 lições, viu, irmão? Você não pode perder, falando exatamente sobre esses 7 peças do quebra-cabeça, né, acerca do final dos tempos. E o primeiro, então, que nós vimos na última terça foi Israel, uma peça fundamental neste quebra-cabeça. E quem quiser, então, entender um pouco sobre profecias bíblicas, precisa estar de olho no que acontece em Israel. E, pelo menos assim, o que mais me marcou no primeiro estudo, né, na última terça, foi olhar para como Deus é fiel às suas promessas e como ele cumpre isso fielmente na vida do povo de Israel, cerca de mais de 2000 anos, né, distante da sua terra, e eles aí retornam, e já tem mais de 70 anos que são um povo, né, um Estado de Israel, e isso, né, já estava sendo predito há centenas de anos antes de Cristo, acerca deste momento. Então, hoje, iremos prosseguir com o estudo do irmão Júnior. Irmão Júnior, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua cooperação conosco, e fique à vontade, então, para iniciar a ministração do estudo nessa noite. Se uma bomba nuclear for lançada sobre Paris, na França, provavelmente ela vai explodir e vai matar muita gente. Se uma bomba nuclear for lançada sobre Moscou, capital da Rússia, provavelmente vai explodir e vai matar muita gente. Se uma bomba nuclear for lançada contra Nova York, a grande cidade americana, provavelmente vai explodir e vai matar muita gente. Se uma bomba atômica for lançada sobre Londres, capital do Reino Unido, provavelmente vai explodir e vai matar muita gente. Se uma bomba nuclear for lançada sobre Washington, capital dos Estados Unidos da América, provavelmente vai explodir e vai matar muita gente. Se uma bomba nuclear explodir sobre Bagdá, capital do Iraque, se ela for lançada sobre Bagdá, provavelmente ela vai explodir e vai matar muita gente. Se uma bomba nuclear for lançada sobre Pequim, capital da China, provavelmente ela vai explodir e vai matar muita gente. Se uma bomba nuclear for lançada sobre o Vaticano, que fica dentro de Roma, que por sua vez fica dentro da Itália, provavelmente vai explodir e vai matar muita gente.
Se uma bomba nuclear for lançada sobre Jerusalém, capital de Israel, com toda certeza, meus amigos, ela não vai explodir. Ela não pode explodir. Como é que eu posso fazer uma afirmação tão atrevida dessa, tão ousada dessa? Se uma bomba nuclear for lançada sobre Jerusalém, ela não pode explodir? Como é que eu tenho essa certeza? Por que é impossível destruir Jerusalém? Nesta noite, vamos atrás de respostas. Bem, o Ministério Arquivo 7, que estuda profecias bíblicas e matemática bíblica, em parceria com a primeira igreja cristã evangélica de Grajaú, no Maranhão, apresenta as 7 peças do quebra-cabeça dos tempos finais. Um seminário sobre profecias bíblicas. Os atores e o palco para a batalha final. É uma série de análises sobre os principais temas da profecia bíblica, eventos singulares que estão se alinhando em nossa época para um grande clímax, um grande finale, que será com a volta de Jesus. As 7 peças do quebra-cabeça dos tempos finais. Bem, e no estudo de hoje, nós vamos estudar a segunda peça, Jerusalém. Por que Jerusalém? As profecias deixam bem claro, a profecia bíblica, que quando Jesus voltar, Jerusalém tem que estar novamente sob o controle de Israel e sendo objeto de disputa entre as nações. Mas o que é que Jerusalém tem tão importante? Olha, Jerusalém, ela durante 2.500 anos, ela foi dominada pelos babilônios, persas, gregos, romanos, cruzados, turcos, árabes, ingleses. A cidade mais amada de Israel, durante 2.500 anos, tem sido dominada pelos estrangeiros. Na verdade, no ano 539 a.C., ou um pouco antes, aliás, no ano 587 a.C., Jerusalém foi capturada por Babilônia e o templo foi destruído. Depois, no ano 539 a.C., o Império Persa passou a dominar o mundo e controlar Jerusalém. Depois, por volta do ano 333, a Grécia, sob o comando de Alexandre Magno, passou a dominar o mundo e dominar Jerusalém. Por volta do ano 63 a.C., os romanos dominaram o mundo e passaram a dominar Jerusalém. Quando os romanos deixaram o poder, Jerusalém caiu nas mãos dos turcos otomanos, durante muitos séculos. Somente no início do século XX, ela caiu nas mãos dos ingleses, depois voltou para a mão dos muçulmanos, até um certo dia. Bom, aí a gente pergunta, até quando, Senhor? Na verdade, essa pergunta ela tem sido feita durante muitos séculos pelos judeus, pelo povo israelita. Durante tanto tempo. Gerações de israelitas têm vivido, têm morrido, e eles têm clamado, Senhor, até quando? Até quando a tua santa cidade vai ser pisada pelos gentios, pelas nações, pelos estrangeiros, pelos idólatras? No Novo Testamento, nós temos uma resposta de Jesus muito clara. Ele disse em Lucas 21, 24, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Esse até que mostra claramente que há um limite. Os gentios, ou seja, as nações, não vão dominar Jerusalém para sempre. Jesus disse, olha, ela vai ser pisada pelos gentios, mas até um certo ponto. Quando os tempos dos gentios se completarem, Jerusalém vai voltar para o controle de Israel e o Messias vai chegar. É isso que ensina as profecias. Aí nós perguntamos, será que nós já chegamos nesse tempo? Deus luta por Israel. Na semana passada, nós vimos que o grande evento do século XX, o grande evento profético, foi o retorno do povo de Israel à sua pátria. No dia 29 de novembro de 1947, na sede da ONU, foi criado o Estado de Israel. Mas durante 6 meses houve uma disputa interna entre os políticos de Israel, que eles desejavam a independência. E no dia 14 de maio de 1948 foi proclamada a independência de Israel. Agora Israel era uma nação livre e independente em sua própria terra.
Bom, mas no momento em que Israel proclamou a sua independência, os árabes, que estavam super insatisfeitos com a presença de Israel na sua pátria, planejaram a guerra. E em 1948, no mesmo ano que Israel renasceu como nação, nós tivemos a primeira grande guerra do Oriente Médio dos tempos modernos, a chamada Guerra da Independência. E ela começou no dia seguinte, no dia 15 de maio de 1948. Logo que Israel proclamou sua independência, 5 nações árabes se aliam e planejam um ataque. Egito, Síria, Iraque, Jordânia e Líbano. Bom, Israel não tinha um exército pronto, era uma nação que tinha acabado de ser criada, tiveram que improvisar um exército às pressas para enfrentar 5 nações muçulmanas. Aqui nós temos Israel se mobilizando. Os líderes mundiais ficaram atentos para o que estava acontecendo e a maioria estava crente de que Israel seria destruído. Que pena, uma nação acabou de nascer, mas não vai completar nem um mês. Mas, meus amigos, contrariando todas as expectativas, olha só, os árabes eles superavam Israel numa proporção de 4:1 em população, 100:1 em soldados e 1.000:1 em equipamentos. Era a vantagem dos árabes sobre Israel, em 1948. Bom, mas contrariando todas as probabilidades, Israel venceu a guerra. Foi uma vitória chocante. O mundo muçulmano ficou intrigado com isso. Ficou chocado com essa vitória israelense. E as nações ficaram assim, pensando, mas que sorte grande foi essa de Israel? Eles venceram uma. Mas será que vão vencer a próxima? E o tempo foi passando. Muita gente na época, quando aconteceu essa vitória de Israel, lembrou das profecias. Como, por exemplo, Zacarias 12, versículo 8 e 9. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de sorte que o mais fraco dentre eles vai ser como Davi, o maior herói de Israel. E a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. E naquele dia tratarei de destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Deixe-me explicar como a gente deve interpretar a profecia bíblica. A profecia bíblica, ela tem um mistério. Quando Deus fala uma coisa, ele aponta para o futuro, onde aquela coisa vai se cumprir na sua integridade, mas antes desse cumprimento integral, existem vários pré-cumprimentos, ou amostras grátis, como eu gosto de dizer. Esta profecia é um exemplo. Esta profecia de Zacarias 12, ela vai se cumprir quando Jesus voltar, onde Israel vai estar cercado na última guerra, Armagedon, por todas as nações. Só que toda vez que Israel luta contra uma nação, essa profecia ela tem uma antecipação ou tem uma amostra grátis. Então, em 1948, nós tivemos uma amostra grátis, quando as nações ficaram chocadas com a vitória israelense sobre elas. E essa profecia ela vem se cumprindo muitas vezes, até chegar ao cumprimento final. 1956. Na época, o maior líder do mundo árabe era o senhor Gamal Abdel Nasser, presidente do Egito. Ele era o maior líder da época. E o Egito tinha sido derrotado em 1948, mas não desistiu. Em 1956, eles fecharam a fronteira lá no mar Mediterrâneo, perto do Golfo do Mar Vermelho. Aí houve um conflito, que é chamado de Guerra do Sinai. Foi nesse momento aí que houve que Israel ficou cercado pelas fronteiras ali com o Egito. Na época, o Monte Sinai estava nas mãos do Egito. E aí, o Egito, no comando de Nasser, tentou novamente, inutilmente, expulsar Israel. Israel, além de vencer a guerra, se apoderou do Sinai e de outras partes lá. E, novamente, os árabes foram derrotados. Eu vou citar aqui um detalhe, ou um trecho de uma narração da época. Em 1956, todo o ódio árabe alimentado dia a dia desde 1948 transbordou. Nasser apoderou-se do canal de Suez e ameaçou Israel. Já por diversas vezes gritaram a ele que haveria de vingar sua derrota em 1948.
empurrando os judeus até o mar. Mas o primeiro-ministro Ben-Gurion, israelense, resolveu atacar primeiro, numa rápida e fulminante campanha. E os israelenses, comandados pelo general Moshe Dayan, limparam o Sinai, localizando e destruindo as bases inimigas, onde encontraram vasto depósito de armas russas. Não adiantou os russos estar ajudando os muçulmanos, os árabes. Novamente, Israel venceu a guerra. Aqui a gente nota uma das características das batalhas israelenses. O lema de Israel sempre foi: a melhor defesa é o ataque. Geralmente eles atacam primeiro. Quando eles percebem que estão prestes a ser atacados, eles atacam primeiro. E isso tem feito, tem alcançado muitos resultados surpreendentes, porque os árabes não imaginam. Bom, então em 1956, a segunda tentativa dos árabes fracassou. Outra profecia que teve o seu pré-cumprimento, a sua amostra grátis, Zacarias 12. Naquele dia, diz o Senhor, eu vou colocar o chefe de Judá, de Israel, como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho entre gavelas. E eles vão devorar à direita e à esquerda todos os povos em redor. Não tem sido fácil para os muçulmanos, porque Israel tem devorado à direita e à esquerda, toda vez que tem uma guerra lá. Mas o tempo foi passando, até que chegou 1967. Guarde bem essa data aqui, é um daqueles anos proféticos tão importante quanto 1948. Eu vou já explicar por quê. Foi o ano da famosa Guerra dos 6 Dias. A guerra mais importante para Israel até hoje, nos tempos modernos. Quem eram os inimigos? Egito, Síria, Jordânia, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Sudão. Pois é. No dia 26 de maio de 1967, Gamal Abdel Nasser ameaçou. O nosso objetivo básico é destruir Israel. No dia 29 de maio de 1967, Gamal Abdel Nasser, presidente do Egito, discursou: o povo árabe tem de lutar. Esperamos o dia propício para estarmos plenamente preparados. Agora nos sentimos bastante fortes. E se entrarmos na batalha contra Israel, Allah nos ajudará e haveremos de triunfar. Com essa certeza, decidimos dar os passos atuais. No dia 30 de maio de 1967, ele tornou a discursar. Os exércitos do Egito, da Jordânia, da Síria e do Líbano estão na fronteira de Israel para enfrentar o desafio, enquanto atrás de nós estão os exércitos do Iraque, da Argélia, do Kuwait, do Sudão e todos os árabes. Essa ação vai surpreender o mundo. Hoje eles saberão que os árabes estão preparados para a batalha. Que o momento crítico chegou. Já alcançamos o estágio de ação concreta, não de declarações. Os jordanianos ficaram tão empolgados com esse discurso do Egito que resolveram ameaçar Israel também. A rádio da Jordânia, de Amman, deu ultimato para Israel. É melhor você fugir agora, enquanto nós não chegamos. Vocês sabem como os árabes exercem a sua vingança. Vocês serão todos mortos. Portanto, é melhor abandonar o país agora, enquanto nós não chegamos. Bom, se Israel fosse um outro povo, eles estariam, uma hora dessa, tremendo de medo, congelados, paralisados, ou arrumando as malas para fugir pelo Mediterrâneo. Na Síria, no norte de Israel, na época tinha um outro líder lá muito forte, que é o pai do atual presidente da Síria hoje. Hoje nós temos Hafez Assad. Na época nós tínhamos aqui hoje nós temos o Al-Assad, o Hafez Assad, que é o pai do atual presidente da Síria hoje. Na época, o Hafez Assad, ministro da Defesa da Síria, que mais tarde tornou presidente, ele também disse na imprensa: as nossas forças estão agora totalmente prontas não só para expulsar a agressão de Israel, mas também para incitar o ato de libertação propriamente dito, explodir a presença sionista na pátria árabe. O exército sírio, com seu dedo no gatilho, está unido. Eu, como militar, acredito que chegou a hora de entrar na batalha de aniquilação. A ameaça que vinha do sul, Egito. A ameaça que vinha do norte, Síria. A ameaça que vinha do Oriente, Iraque, Jordânia. Israel só tinha que agora pular no mar Mediterrâneo e fugir para a Europa. Bom, em 1948, Israel estava em desvantagem contra os inimigos.
Em 67, continuava em desvantagem. Porque, de acordo com as estatísticas da época, a proporção dessa vez era 40 soldados árabes para um soldado judeu. Ou seja, se Israel quisesse vencer a guerra, cada soldado judeu teria, no mínimo, que se livrar, que lidar com 40 soldados árabes. Bom, então Israel, a melhor defesa do ataque. O exército sírio na fronteira norte, avançando. O exército egípcio na fronteira sul. O exército do Iraque e outros do Oriente. Mas Israel resolveu atacar primeiro. Meus amigos, no dia, logo depois das 8h45 do dia 5 de junho de 1967, Israel lançou um ataque aéreo contra as forças árabes. Em 3 horas, a maioria dos aviões e bases do Egito estava destruída. Os caças israelitas operavam continuamente, apenas voltando para se reabastecer de combustível e armamento, em apenas 7 minutos. Neste primeiro dia, os árabes perderam mais de 400 aviões, Israel perdeu 20. Olha só. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. No terceiro dia da guerra, o avanço de Israel foi tão grande que eles fizeram o impensável. Invadiram e conquistaram Jerusalém. No terceiro dia da guerra. Até então, Israel, quando voltou para sua terra, ele sofreu bastante, porque Jerusalém continuava nas mãos dos inimigos. Mas como Israel queria paz com os seus vizinhos, eles resolveram aceitar esse sacrifício, não lutar por Jerusalém. Mas em 1967, quando a Jordânia, que estava responsável por Jerusalém, quando ela também atacou Israel, Israel aproveitou e, bom, já que você está nos atacando, vamos nos defender. Invadiu Jerusalém e libertou Jerusalém. Foi uma data histórica. Nesse terceiro dia da guerra, no dia 7 de junho de 1967, depois de 2.500 anos, dominada pelos babilônios, persas, gregos, romanos, cruzados, turcos, árabes, ingleses, chegou o tempo do até que Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles se complete. Não se completaram ainda, mas está chegando lá, porque Israel reconquistou Jerusalém. Aqui nós temos uma foto histórica de soldados judeus emocionados quando entraram em Jerusalém, em 1907. Um acontecimento que o mundo ficou assombrado. Os cristãos que conheciam as profecias ficaram paralisados de emoção. Estavam vendo aquilo que durante 2.500 anos os profetas, os reis, muita gente almejou ver. Isso aconteceu há pouco tempo, meus amigos. Há pouco mais de 50 anos, em nossa época. Ainda tem muita gente viva que testemunhou isso. Israel reconquistou Jerusalém. É por isso que Jerusalém é uma peça importante do quebra-cabeça do final dos tempos. Olha só essa frase aqui. Dificilmente na história militar ocorreu uma vitória tão ampla que foi conquistada em tão pouco tempo. A Guerra dos 6 Dias até hoje admira os estudiosos, os especialistas em guerra militar. Jerusalém foi reconquistada por Israel em 7 de junho de 1967, na Guerra dos 6 Dias. Há muito texto na Bíblia falando dessa alegria de Israel por ter Jerusalém de volta, como aqui em Isaías 66. Regozijai-vos por Jerusalém, alegrai-vos por ela todos que amais, enchei-vos por ela todos vocês que estavam pranteando. A guerra durou 6 dias. Agora observe essas estatísticas. Nesses 6 dias, meus amigos, morreram 10.000 egípcios, 15.000 jordanianos, milhares de combatentes de outros países, mais de 25.000 inimigos. Quantos soldados judeus morreram nessa guerra? O Egito perdeu 400 aviões, 600 tanques, milhares de peças de artilharia, munições, armas leves e veículos, superando o valor de $1,5 bilhão. Outra profecia que nós tivemos amostra grátis, Isaías 19, 16 e 17. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão, por vibrar o Senhor dos Exércitos a sua mão contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito que o Senhor dos Exércitos determinou contra eles.
O mundo ficou assombrado, literalmente. Sim, morreram mais de 25 mil inimigos. Quantos soldados judeus morreram na Guerra dos 6 Dias? É uma estatística que os árabes tentam esconder ou falsificar de todo jeito. Mas o fato é que a maioria das estatísticas mostram que 776 soldados judeus morreram na Guerra dos 6 Dias em 1967. Eu não sei se você observou o tanto de 6 e 7 que tem nessa guerra bem aí. A guerra aconteceu no 6º mês, durou 6 dias, no ano que tem 6 e 7. No dia 7, Jerusalém foi recuperada. E assim vai. Em outra oportunidade, eu vou explicar para vocês o que esse número significa. Mas vamos em frente. Algumas manchetes aqui interessantes. Um jornal do Brasil. Guerra no Oriente Médio. 7 países árabes lutam nas fronteiras de Israel. Isso foi em 1967. Ou seja, quem iria imaginar uma manchete dessa? A Bíblia, mais atual do que o Jornal de Amanhã. Essa manchete é até mais interessante, essa aqui. Guerra termina. Vitória total de Israel. E foi assombroso isso aí. Bom, tem muitos testemunhos sobre aquela guerra, de soldados que lutaram nela. Por exemplo, Danny Rubinstein era soldado israelense em 1967, e hoje ele é analista político do jornal Haaretz, Flash, no jornal israelense. Em uma entrevista para a BBC Brasil, ele disse: para a maioria de nós foi um milagre. Em 6 dias, nós enfrentamos todo mundo árabe e sobrevivemos. Foi como um sonho que nós achávamos que jamais fosse virar realidade. Um jornal cristão de Jerusalém publicou alguns desses milagres, salientando que, de maneira estranha e inexplicável, centenas de tanques e canhões inimigos nem sequer chegaram a entrar em ação. Muitos aviões de combate egípcios não estavam preparados, apesar do alerta total. O radar não funcionava devidamente, e por vezes o alarme dos ataques aéreos só era ouvido quando as fortalezas voadoras de Israel já haviam atingido seus objetivos e regressavam ilesas às suas bases. Muitos soldados contaram que, em situações difíceis, quando já não havia mais nenhuma possibilidade de sobrevivência, um varão de branco apareceu por alguns segundos entre as fileiras e os egípcios, tomados de repentino assombro, fugiram da bandada. Em Sharm el-Sheikh, 2 paraquedistas israelenses depararam-se com um enorme tanque egípcio, do qual sobressaíam as cabeças de 2 soldados. Por que é que eles não nos matam? Pensei. Será uma emboscada? Mas por que fazer uma emboscada se estamos vendo perfeitamente? O meu companheiro e eu nos movíamos vagarosamente, cuidadosamente, em direção ao tanque. Mas os 2 soldados que o tripulavam não se mexiam. Pareciam rígidos. O que será? O que aconteceu? Contamos 18 soldados egípcios dentro daquele tanque. Todos estavam vivos e com saúde. E todos eles levantaram as suas mãos em rendição. O tanque estava cheio de armas, canhões carregados e pronto a semear a morte e a destruição. Perguntamos aos soldados por que é que eles não disparavam. Não podemos explicar, responderam eles. Quando os vimos os soldados israelitas, as nossas mãos ficaram paralisadas. Não podemos mover os dedos. E um medo terrível se apossou de nós, e é só. Meus amigos, muitos testemunhos iguais a esses foram falados pelos soldados muçulmanos, árabes. Há muitos relatos por aí pela história. Eles ficaram aterrorizados, tem muita história, tem uma história difícil de se acreditar, mas o fato é que coisas estranhas aconteceram na Guerra dos 6 Dias. Um jornal colocou a seguinte manchete: discos voadores ajudaram Israel. Anjos pilotando as naves ajudaram Israel. Porque disseram que naquela região, durante a guerra, foram vistos muitos objetos voadores não identificados. Pois é. O fato é que Israel recuperou Jerusalém. O jovem judeu Abraham Eliezer, cristão evangélico, que serviu nessa guerra, ele testifica. Antes da Guerra dos 6 Dias, um homem idoso andava pelas ruas de Jerusalém, predizendo exatamente o que seria passar e o dia que um conflito principiaria. Ele declarou que o Deus de Israel está vivo e que prometeu estar com seu povo durante a batalha. A profecia cumpriu-se literalmente.
na Guerra dos 6 Dias. O mais interessante, continua Abraham Eliezer, ocorreu na campanha do Sinai com os militares egípcios feitos prisioneiros. Perguntamos a um veterano de guerra egípcio por que motivo desistiram eles com tanta facilidade. Respondeu-nos que tanto ele como seus companheiros tinham visto anjos ao lado dos israelitas. Verdadeiramente, Deus interveio em defesa da minúscula nação israelense. Você está lembrado de Isaías 19? Quando Deus diz, naquele dia os egípcios vão ser como mulheres? Eles vão tremer e vão temer quando o Senhor vibrar sua mão contra eles. E a terra de Judá e Israel será um espanto para o Egito. Mais do que em todas as guerras em Israel, na Guerra dos 6 Dias se cumpriu. O primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, que inclusive foi o cara que proclamou a independência de Israel, ele disse, diante dessa guerra e de outros exemplos, ele disse o seguinte: em Israel, quem não acredita em milagres não é realista. Existe uma pergunta que ela perturba muitos muçulmanos. Se o Deus dos muçulmanos, veja bem, se Alá, se o Deus dos muçulmanos é o verdadeiro Deus, então, por que é que as nações muçulmanas, muito mais numerosas e muito mais ricas, não conseguem vencer uma guerra contra Israel? Aqui nesse mapa, aqui você vê essa parte verde, são países muçulmanos. E bem no centro, uma faixazinha vermelha é Israel, cercado de inimigos. Egito no sul, Síria no norte, Líbia, Iraque, Jordânia, Irã, Arábia Saudita, Turquia. Nós temos hoje em torno de 22 países muçulmanos. As nações muçulmanas são 640 vezes superiores a Israel. Mas eles não conseguem vencer a guerra contra Israel. Aí não adianta dizer que Israel tem a ajuda dos americanos. Porque naquela época já havia a Guerra Fria. Aquela tensão entre a União Soviética, liderada pela Rússia comunista, e os Estados Unidos. As duas grandes potências. Os Estados Unidos, amigo de Israel, e a Rússia, amiga dos muçulmanos, dos árabes. Toda vez que havia um conflito no Oriente Médio, as duas potências ficavam de longe. Se a Rússia entrasse na guerra, os Estados Unidos iam entrar também para defender Israel. E o mundo ia se acabar, porque seria uma guerra de potência. Isso ficava só de longe. Então Israel tinha que se virar sozinho, porque ele não podia receber a ajuda dos americanos diretamente, senão a Rússia entrava na jogada. E a Rússia ficava fornecendo arma para os muçulmanos. Mas nunca ninguém conseguiu uma vitória contra Israel. Até porque Israel, todo mundo sabe que qualquer nação do mundo pode perder uma guerra. Israel não pode. Hoje em dia, se Israel perder uma guerra, eles serão aniquilados. Então eles não podem perder nenhuma guerra. Se um país muçulmano perde uma guerra contra o outro, eles continuam existindo. Por exemplo, durante 8 anos, de 1980 a 1988, o Irã e o Iraque brigaram feio. Morreram mais de 1 milhão de soldados. A guerra terminou, um deles venceu e o outro continuou existindo. Mas Israel não pode perder. Israel não pode se dar esse luxo. Se Israel perder uma guerra, eles são destruídos. Bem, então aqui nós temos. Se o Deus dos muçulmanos é o verdadeiro, por que não consegue destruir Israel? É claro, a resposta é óbvia. É porque o Deus dos muçulmanos não é o verdadeiro. O verdadeiro Deus é o de Israel, sem sombra de dúvida. Agora, imagine. Eu vou fazer aqui 3 promessas. Aí a questão é, quais delas eu tenho condição de cumprir? Primeira promessa. Eu vou plantar uma árvore. Segunda promessa. Eu vou garantir que ela nasça. Terceira promessa. Eu vou garantir que ela nunca seja arrancada. Será que eu tenho condição de fazer isso? Você tem condição de fazer isso aí? Vamos analisar. Primeira promessa, eu vou plantar uma árvore. Bom, apesar de não ter certeza de eu estar vivo daqui a 1 minuto, depois de terminar essa live, bom, são grandes as chances que eu tenha condição de cumprir a promessa acima. As probabilidades são grandes de qualquer pessoa dizer que vai plantar uma árvore e plantar. Então, é altamente provável. Promessa número 2. Eu vou garantir que essa árvore nasça. Bom, apesar de não ter certeza de estar vivo daqui a 1 minuto,
são grandes as chances que eu tenha condições de cumprir as promessas. Eu posso trabalhar o solo, trabalhar a terra, tornando ela propícia, cuidar direitinho. Ou seja, é altamente provável. E a terceira promessa? Eu vou garantir que essa árvore nunca seja arrancada. Quem pode garantir isso? Você pode garantir plantar uma árvore, vai até garantir que ela brote, que a semente brote, gere, mas você pode garantir que ela nunca seja arrancada? Eu posso ter contribuído para que a árvore nascesse, posso ter ajudado a crescer, se desenvolver, etc. Porém, é impossível cumprir qualquer garantia de que ela nunca será arrancada. Impossível? O que eu quero dizer com isso? É uma promessa na Bíblia que Deus prometeu em Amós 9,15. No versículo 14, Deus diz: olha, Israel, eu vou trazer vocês de volta à terra de vocês. E depois que eu trouxer vocês de volta dessa dispersão mundial, o que é que Deus diz aqui? Eu vou plantar vocês na sua terra. E dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados. Diz o Senhor teu Deus. Meus amigos, esta é uma das promessas mais incríveis da Bíblia. Quando Israel foi para outros países, para a Babilônia, para o Egito, certo? Eles voltaram do cativeiro, mas eram expulsos novamente da sua terra. Mas quando Deus disse que eles iriam ser expulsos para o mundo todo, iria trazê-los de volta, Deus garantiu que nunca mais eles seriam arrancados de lá. Será que Deus tem cumprido isso? Bom, aqui nós temos no original, em Amós 9,15, são 14 palavras hebraicas, entendeu? Que desafiam ateus e muçulmanos. Em 1948, Deus plantou Israel. Até hoje, os árabes tentam arrancar Israel de lá e não conseguem. E os ateus ficam achando isso. Essa é uma explicação. Como é que pode? Será que existe realmente um Deus que está guerreando pelo seu povo? O que é que você acha? É impossível você ler a Bíblia, você estudar a profecia bíblica sobre Israel, comparar com Israel hoje. É impossível você não encontrar milhares de coincidências e ver o agir de Deus. Não serão mais arrancados? Esse cara aqui é o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. E em 2013, 1º de outubro, ele fez um discurso na ONU. E ele citou uma coisa interessante. Um discurso histórico, profético. Um trecho. Benjamin Netanyahu, ele está na ONU, falando sobre Israel, defendendo Israel, ele diz o seguinte: no nosso tempo estão sendo cumpridas as profecias bíblicas, como diz o profeta Amós, 9, 14 e 15. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e vão morar nelas. Farão plantações de uvas e vão beber do seu vinho. Cultivarão pomares e vão comer as suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei e eles nunca mais serão arrancados dali, afirmou o primeiro-ministro, que finalizou seu discurso dizendo em hebraico: senhoras e senhores, o povo de Israel voltou para casa para nunca mais ser arrancado dela novamente. Imagine na ONU, todos aqueles caras lá ouvindo essa conversa aqui. E ninguém pode contestar isso. Em 1948, os árabes tentaram arrancar Israel da sua terra, não conseguiram. Em 1956, tentaram, não conseguiram. Em 1967, tentaram, não conseguiram. Em 1973, na Guerra do Yom Kippur, tentaram, não conseguiram. E assim, de lá para cá, eles têm tentado de todas as formas. Ainda vão tentar bastante. Israel ainda vai enfrentar tempos difíceis. Mas a promessa de Deus, se Deus existe, se a Bíblia é a sua palavra, Amós 9,15 é uma realidade. É por isso que eu afirmei no início desse estudo que é impossível Jerusalém ser destruída por uma bomba nuclear. Porque se uma bomba nuclear cair hoje em Jerusalém, ela destrói Jerusalém todinha. Mas na Bíblia existem centenas de promessas de que depois que Jerusalém for libertada por Israel, ela vai ser atacada. Os muros dela, uma parte, vão ser derrubados, mas ela não será mais destruída. Está na Bíblia, Zacarias 14, Joel 3, Ezequiel 38, assim por diante. Nós estamos chegando aqui na parte final desse estudo. Em quase 2000 anos de história do cristianismo, Jerusalém só voltou para Israel na segunda metade do século XX. Uma peça importante no quebra-cabeça do final dos tempos. Bom,
Lembra da palavra de Jesus que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se completem? Muita gente, precipitadamente, passou a pregar que o tempo dos gentios já se cumpriu, porque Jerusalém está nas mãos de Israel. Ah, mas tem um detalhe. É claro que se o tempo dos gentios já tivesse cumprido, Jesus já teria voltado. Porque o tempo dos gentios vai acabar quando Jesus volta e restaura Israel espiritualmente. Mas tem um detalhe. Em 1967, quando Israel conquistou Jerusalém, para evitar problemas com os árabes, ou para dar uma prova de que Israel queria a paz, o general Moshe Dayan, israelense, deixou um monte do templo nas mãos dos árabes. Aquilo desagradou muito os israelenses na época. Eles, como lá no monte do templo, onde era o templo de Salomão, hoje está ocupado por uma mesquita islâmica, Israel tinha conquistado Jerusalém, a mesquita estava na mão deles. Mas como uma espécie de um gesto de boa vontade para com os árabes, eles resolveram deixar o templo muçulmano nas mãos dos muçulmanos. Então podemos dizer que Jerusalém está na mão de Israel, mas não 100%. Isso mostra o quanto a profecia bíblica é exata. Porque Israel não podia ter tomado o controle de Jerusalém 100% naquela época, porque ele não estava no tempo de Jesus voltar. Tudo tem o teu tempo marcado por Deus. E aí, misteriosamente, ou aparentemente politicamente explicável, Moshe Dayan deixou o templo nas mãos dos muçulmanos, o local do templo. Então, os gentios ainda não deixaram de dominar Jerusalém por completo, mas o tempo deles está acabando. A qualquer momento, Israel pode tomar o monte do templo e pode estourar uma guerra mundial que vai acontecer por causa desse templo bem aí, por causa de Jerusalém. Que fique bem claro, a última guerra mundial, ou a próxima guerra mundial, a terceira guerra mundial, não vai ser por causa da China, dos Estados Unidos, da Rússia, vai ser por causa de Jerusalém. Pode anotar. Bom, o monte do templo, ainda nas mãos dos gentios. Por quanto tempo? Podemos até escutar o relógio. Tic-tac, tic-tac. Tá. Pronto, a atenção pronta a explodir. Esse é o local da última batalha. Bom, eu tenho vários estudos sobre esse tema, muitos e muitos. Esse aqui é um deles. É um capítulo da Enciclopédia de Arquivo 7. 14 palavras que desafiam ateus e muçulmanos. Que você pode depois baixar diretamente do site arquivo7.com.br. Bom, meus amigos, Jerusalém ela continua despertando a atenção da humanidade. A revista super interessante, é uma revista secular, de divulgação científica aqui no Brasil. Não é uma revista cristã, na verdade ela ataca muito o cristianismo, já fez muita reportagem crítica na Bíblia. Mas no dia desse, olha essa reportagem de capa na super interessante. Jerusalém é a cidade mais importante da história. Olha o que é que diz ali, lá embaixo. Esqueça Nova York, Paris, Roma. A cidade santa está no centro do mundo há mais tempo que qualquer outra. Conheça a saga do lugar que moldou o passado e definirá o futuro do planeta. Eu fiquei chocado com essa manchete. Eu até comprei a revista, eu tenho ela em mãos. Olha só. A cidade mais importante da história. Reportagem escrita por pessoas não cristãs. E olha o que foi que eles disseram. Conheça a saga do lugar que moldou o passado e definirá o futuro do planeta. Como é que eles sabem disso? Pois é. Jerusalém vai definir o futuro do planeta. Até os ateus têm que reconhecer isso aí. Bom. Mais uma prova de que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Meus amigos, uma pequena enquete aqui. Qual dessas cidades causa mais preocupações à Organização das Nações Unidas? Nova York? Jerusalém? Roma? Moscou? Washington? Paris? Pequim? Em 2009, eu estava curioso com uma questão. Eu estava estudando sobre Jerusalém em 2009. Entrei no site da ONU e fui procurar saber quantas vezes essas cidades eram citadas lá. O resultado da pesquisa. Washington encontrei 2.890 vezes. Nova York é citada, foi citada naquela época, lá quando acessei o site, 4.910 vezes no site da ONU.
Beijing ou Pequim, citada 1.780 vezes. Moscou, citada 328 vezes, ou Moscou, com W, citada 4.210 vezes. Paris, citada 4.280 vezes. Roma, 1.540 vezes, ou Rome, 1.060 vezes. Jerusalém, 11.700 vezes. Eu já tinha ouvido antes que alguém disse uma vez na pregação que Jerusalém tem feito a ONU gastar mais tempo, mais reunião, mais tinta, mais papel do que com qualquer outra cidade. A ONU tem se preocupado mais com Jerusalém do que com qualquer outra cidade. Eu fui tirar a prova. E é verdade. Hoje, as reuniões da ONU, eles gastam mais tempo. A preocupação deles é com Jerusalém. Jerusalém é a causa da preocupação mundial. Ou seja, o que está na Bíblia. Olha o que diz, por exemplo, Jerusalém, no mundo tem milhões de cidades, milhares de cidades. Mais de 1 milhão de cidades, mas Jerusalém é a preocupação da ONU. Em Zacarias, capítulo 12, olha, Zacarias 12 e 14 são 2 capítulos essenciais sobre a última guerra contra Israel. Zacarias, de todos os profetas de Jerusalém, os profetas de Israel, é o profeta que mais fala do futuro de Jerusalém, é Zacarias. É por isso que ele é conhecido como profeta de Jerusalém. Olha aqui no capítulo 12, Deus dizendo: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que a erguerem vão se ferir gravemente, e vão se juntar contra ela todas as nações da terra. Israel é o único povo do mundo que não tem direito de escolher a sua cidade, a sua capital. Em 2017, só porque os Estados Unidos reconheceram oficialmente Jerusalém como capital de Israel, foi aquela confusão. Os muçulmanos fizeram aquele protesto. Por quê? Qualquer país tem o direito de escolher a sua capital, Israel não. Hoje, a maioria das nações tem a sua sede ou a sua embaixada em Tel Aviv, capital de Israel, mas não em Jerusalém. Poucas têm a embaixada em Jerusalém, com medo dos muçulmanos. Porque os muçulmanos querem que Jerusalém seja a capital deles, seja a cidade deles. Aliás, uma curiosidade perturbadora para os muçulmanos é o seguinte: você sabe quantas vezes na Bíblia a Bíblia cita Jerusalém? Ela é citada em torno de 800 e poucas vezes na Bíblia. Repito, na nossa Bíblia, na Bíblia Sagrada, Jerusalém é citada cerca de 800 e poucas vezes. Você sabe dizer quantas vezes Jerusalém é citada no Alcorão, a Bíblia dos muçulmanos? Nenhuma. Sim, nenhuma vez, 0. Pode procurar. Jerusalém, que hoje os muçulmanos querem tanto que ela seja a cidade deles, não é citada nenhuma vez no Alcorão. Há uma tradição de que Maomé subiu aos céus em Jerusalém. Mas não tem prova disso aí. E Jerusalém não é citada no Alcorão. Esse é um fato que ninguém pode contestar. Porque na época que o Alcorão foi escrito, Jerusalém era uma cidade abandonada, ninguém queria saber dela. Ninguém dava nada por ela. Maomé não estava nem aí por ela. Era uma cidade respeitada, mas os muçulmanos não estavam. Mas depois que Israel voltou para sua terra, em 1948, os muçulmanos passaram a alegar que Jerusalém faz parte da fé deles, Jerusalém é deles. Ou seja, a última guerra, meus amigos, vai acontecer por causa de Jerusalém. Hoje, politicamente, os homens já estão brigando por Jerusalém. É como disse um filósofo, que a guerra, ela começa na política e termina no plano físico. A guerra por Jerusalém já começou faz tempo. É outra prova de que a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Ou como diz na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movido pelo Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até a próxima. E você pode encontrar estas e mais informações em slide, PDF, em nosso site www.arquivo7.com.br. Amém. Amém, meus irmãos. Mais uma vez, muito obrigado, irmão Júnior, pelo estudo maravilhoso que nós recebemos aqui da parte do Senhor. E nós acabamos de ouvir, então, irmãos, o segundo estudo sobre esse quebra-cabeça, né, que é o final dos tempos. E hoje aprendemos, então, sobre a importância de Jerusalém, a capital mundial, não é isso? A cidade mais importante do mundo. Então, que possamos, irmãos, ver tudo isso como
mais um motivo para termos a palavra de Deus com mais alta estima e valorizar o que ela diz, porque tudo aquilo que Deus diz há de se cumprir, e este estudo, então, aqui ele vem nos mostrar, mais uma vez, realmente como Deus, ele vela pela sua palavra. Então, uma boa noite a todos, que Deus em Cristo nos abençoe, e nos vemos, então, na próxima terça-feira, se assim Deus nos permitir. Uma boa noite a todos.